Hoje estudaremos as equações biquadradas. O que é uma equação biquadrada, então? Podemos definir uma equação biquadrada na incógnita x como toda equação na forma ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais com a diferente de zero. Observe aí que a estrutura da equação biquadrada ela é muito semelhante à estrutura da equação do segundo grau que nós já estávamos estudando anteriormente. Onde está a diferença aqui básica? É que as incógnitas estão elevadas à quarta e ao quadrado. Na equação do segundo grau, nós tínhamos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. E nas equações biquadradas, nós temos ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Para ser biquadrada, temos que ter o x à quarta, e se b não for igual a zero, temos que ter x ao quadrado. Então, ou teremos só o x à quarta, ou teremos x à quarta e x ao quadrado. Desta forma, teremos aí uma equação biquadrada. Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, observe o primeiro exemplo. Eu tenho x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Então, a ideia é exatamente igual à equação do segundo grau. Nós temos a igual a 1, b igual a menos 10 e c igual a 9. Vamos mais um exemplo. Temos x à quarta menos 5x ao quadrado mais 4 igual a zero. Então, da mesma forma, os coeficientes dessa equação são a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 4. Um terceiro e último exemplo, nós temos 2x à quarta menos 50x ao quadrado igual a zero, e os coeficientes, no caso, obviamente, a igual a 2, b igual a menos 50 e c igual a zero. Então, está aí, é fácil de você reconhecer uma equação biquadrada, porque eu tenho o primeiro x não está elevado ao quadrado, está elevado a x à quarta, e o coeficiente b está associado a um x ao quadrado. Então, x à quarta, x ao quadrado, essa aí é a estrutura da nossa equação biquadrada. Vamos ver agora como é que a gente resolve essas equações biquadradas. Pegando o primeiro exemplo, x à quarta menos 9x ao quadrado mais 10 igual a zero. Então, a relação matemática que nós vamos usar para resolver a equação biquadrada é transformá-la numa equação do segundo grau. Como vamos fazer isso? Nós vamos associar o x à quarta a x ao quadrado, né? Potência de potência, né? Repete a base, multiplica os expoentes. Então, eu posso expressar x à quarta como sendo x ao quadrado. E, em seguida, vamos substituir o x ao quadrado por uma variável m. Certo? Pode ser qualquer letra, no caso aqui eu vou substituir pela variável m. Então, esses são os dois processos matemáticos que nós vamos usar para resolver a equação biquadrada. Então, vamos lá. X à quarta vai ser x ao quadrado, menos 10x ao quadrado, mais 9 igual a zero. Então, fazendo x ao quadrado igual a m, nós temos o seguinte. M ao quadrado, menos 10m, mais 9 igual a zero. Então, nós obtivemos agora uma equação do segundo grau com variável m. Então, você vai resolver do método que você preferir. Eu vou usar aqui o método de Bhaskara. Então, nós temos coeficiente a igual a 1, o b igual a menos 10, c igual a 9. O discriminante delta é b ao quadrado menos 4ac. Então, substituindo, eu vou ter menos 10 ao quadrado, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 9, que dá igual a 100 menos 36, e vou ter um discriminante igual a 64. Ou seja, essa minha equação do segundo grau, de variável m, vai ter duas raízes reais diferentes. Então, vamos encontrá-las. Então, nós temos m é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, substituindo menos b, onde b é menos 10, esse vai ficar positivo, 10, então vai ficar 10 mais ou menos a raiz quadrada de 64 sobre 2, e a raiz quadrada de 64 é 8. Então, eu fico com 10 mais ou menos 8 sobre 2. A partir de agora, vamos dividir a expressão para obtermos as duas raízes.
A primeira raiz vai dar 1, porque se eu fizer 10 menos 8 vai dar 2. Ao dividir por 2 eu encontro 1. A segunda raiz vai dar 9, porque 10 mais 8 é 18, divido por 2 dá 9. Então, as raízes da equação do segundo grau que eu obtive quando eu substituí o x² por m foi 1 e 9. Agora eu vou resolver a equação biquadrada. Vou voltar. Já como eu sabia que x² era igual a m, então eu vou ter x² igual a 1 e vou ter x² igual a 9. Então, eu vou resolver agora essas equações e vou ter as raízes da minha equação biquadrada. Então, resolvendo bem simples, x² igual a 1 implica que x é igual a mais ou menos raiz de 1. Então, x vai ser igual a mais ou menos 1. E x² igual a 9 implica em x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 9, o que vai me dar x igual a mais ou menos 3. Então, está aí as 4 raízes da minha equação biquadrada. Então, vai ser mais ou menos 1 e mais ou menos 3, colocando em ordem crescente os valores. Então, eu tenho como solução menos 3, menos 1, 1 e 3. Vamos ver o próximo exemplo. No segundo exemplo, temos x² menos 5x² mais 4 igual a 0. Vamos usar o mesmo procedimento. Então, x² vai ser substituído por x² ao quadrado. Então, teremos x² ao quadrado menos 5x² mais 4 igual a 0. Fazendo x² igual a m, temos m² menos 5m mais 4 igual a 0. Então, encontramos a equação do segundo grau. Vamos resolvê-la por Bhaskara. Encontrando os coeficientes, a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 4. Vamos calcular primeiro o discriminante, onde delta é igual a b² menos 4ac, substituindo b por menos 5, a por 1 e c por 4. Então, eu vou encontrar 25 menos 16 e vou ter delta igual a 9. Então, meu discriminante é positivo, eu vou obter duas raízes reais diferentes para essa equação do segundo grau de incógnita m. Então, continuando na minha equação, eu tenho m igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a, substituindo o menos b, onde é menos 5, eu vou obter 5, o delta por 9, e o 2a, 2 vezes 1, 2. Então, eu vou ficar com 5 mais ou menos raiz de 9 dividido por 2. A raiz quadrada de 9 é 3, então ficarei com 5 mais ou menos 3 sobre 2. Uma raiz eu vou subtrair, a outra raiz eu vou somar. Então, subtraindo, 5 menos 3 dá 2, dividido por 2, 1. Somando, 5 mais 3, 8, dividido por 2, 4. Então, as raízes da equação de incógnita m, essa raiz da equação do segundo grau, dá 1 e 4. Agora, eu vou resolver a raiz da equação biquadrada. Então, quais são os valores que respondem a essa equação biquadrada? Como eu sei que x² é igual a m, então vou voltar para a minha relação. Então, x² é igual a 1, x² é igual a 4. Então, resolvendo a equação, vou botar x igual a mais ou menos raiz de 1, x é igual a mais ou menos 1. E no caso de x² igual a 4, isso implica que x é mais ou menos raiz quadrada de 4, então x é igual a mais ou menos 2. Então, temos as 4 raízes da equação biquadrada, mais ou menos 1, mais ou menos 2, colocando essas raízes em ordem crescente, temos a solução do nosso problema. Então, a solução dessa raiz, solução dessa equação, x² menos 4x² mais 4 igual a 0, tem como raízes menos 2, menos 1, 1 e 2. Vamos para o próximo problema. No último exemplo desta aula, temos o exemplo 3, 2x² menos 50x² igual a 0. Então, nós temos aí uma equação biquadrada incompleta. O coeficiente c ele é igual a 0. Então, fazendo da mesma forma como estávamos fazendo anteriormente, x² é x² ao quadrado. Substituindo x² por m,
nós ficaremos com 2m ao quadrado menos 50m igual a zero. Como nós temos uma equação incompleta, fica mais rápido você resolver a equação, no caso aí, fatorando a equação. Então, se eu colocar m em evidência, eu vou obter m vezes 2m menos 50 igual a zero. Lembre-se que se você aplicar aí a propriedade distributiva, você vai encontrar a equação do segundo grau que está acima. Então, como essa multiplicação é igual a zero, nós temos duas opções. M pode ser zero, e essa equação vai dar zero, ou 2m menos 50 é igual a zero. Então, adicionando 50 aos dois membros, obtemos 2m igual a 50, e dividindo os dois membros por 2, obtemos m igual a 25. Então, essa equação do segundo grau incompleta tem como raízes 0 e 25. Sabendo disso, podemos resolver agora a equação biquadrada, onde m1 será o meu zero e o m2 será o 25. Sendo assim, terei x ao quadrado igual a zero e x ao quadrado igual a 25. No primeiro caso, x é igual a mais ou menos raiz de zero, que implica em x ser igual a zero. E no segundo caso, x é igual a mais ou menos raiz de 25, que vai implicar em x ser igual a mais ou menos 5. Daí nós temos as três raízes que respondem a essa equação. 0, menos 5, mais 5. Colocando as raízes em ordem crescente, ficarei com solução igual a menos 5, 0 e 5. Espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima aula, então.